Mas a nível internacional, isso foi um saltão? Ao nível internacional, nós fomos para os estúdios depois em Inglaterra, em Londres, Certo. não é? É outra dimensão, é outra visibilidade, é outro falatório, é outro gossip, digamos assim, ou E tu seja... gostaste do resultado? Tu gostaste Gostei. de ver e dizer assim, estou Gostei, ali, conseguiste? Sim, fiquei orgulhoso porque foi muito trabalho com o Marco, neste caso, que nos acompanhou, o coreógrafo, foi o Marco Camilis. Fomos a estúdios lá em Inglaterra treinar e praticar, e eu não sei, mas eu acho que os estúdios em Inglaterra têm um cheiro diferente. Tem um cheiro, é a mesma característica, não sei explicar. É uma coisa que só se sente estando lá. Ok. Porque tu sentes que o nível de profissionalismo lá está noutro patamar. Ok. Também tem outro histórico, provavelmente, Tem, não é? claro, como é óbvio. Tem outro histórico, tem outra cultura, pronto. Claro que sim. A nossa não ajuda muito, mas tu sentes uma energia, uma atmosfera muito diferente, não te sei explicar. Isso acontecia quer no programa, com o Dança Comigo, neste caso para o concurso da Eurovisão, quer quando eu ia lá fora em training camps, na competição, os estúdios lá têm outra vibração, não te sei explicar, pronto. E toda essa vivência, o trabalho que seria nós uma tivemos... energia, não é? Tudo, as pessoas com quem nós contactávamos, todo tipo de pessoas de televisão, cantores, artistas de todo tipo de géneros, foi muito mais enriquecedor e muito maior ainda, uma escala maior ainda do que o próprio Dança Comigo. Ok. Pronto, e a experiência correu bem, nós dançámos bem, a nossa classificação também foi boa para Portugal. Claro, e para aquilo que... representaste Portugal. Sim, sim. Não é estranho para mim porque eu já o tinha feito Claro, em competição, no estrangeiro. Portanto, representar Portugal não era estranho para mim. Aquela escala mediática, talvez. Aquela escala que era a televisiva, novidade. em termos de televisão, é que era diferente. É uma sensação Claro. muito diferente. E ter também lá o meu treinador da altura, o Alberto Rodrigues, que as pessoas conhecem de certeza da televisão, que foi meu mestre durante muitos anos. Também ajudou-nos imenso, deu-nos um imenso apoio. Foi uma experiência muito, muito, muito positiva, mesmo. Aconteceu lá, assim, uns acidentezinhos que ninguém sabe, mas acho que às vezes é engraçado também as pessoas saberem que nem tudo é perfeito. Agora abriste um leque e nós não vamos ficar aqui. Houve uma situação no ensaio geral do concurso da Eurovisão, Sim. correu tudo mal. Tudo. Porque eles faziam a filmagem mesmo antes do direto. Sim. Simulavam. Simulavam, a simulação, exatamente. Com os figurinos, com as roupas, não sei o quê. As meias dela rasgaram, prenderam-se nos meus botões, não conseguimos acabar os lifts, os saltos, não é? Certo. Foi péssimo, o ensaio geral foi mesmo péssimo. E só tínhamos, sei lá, 5 minutos para fazer. Certo. Tal, faz, tchau, até à próxima. Exato. E vivemos os dois, tipo, não pode ser, nós estivemos a trabalhar tanto para isto e acontece-nos isto. Logo a seguir, no dia, acho que foi mesmo no dia, quando íamos para o direto, a Sónia, ao descer as escadas dos estúdios, se não fosse, neste caso foi eu, por acaso estava lá o Alberto, estava eu, ela ia cair das escadas, assim, não sei quantos metros, mas ainda eram umas escadas assim, altas, bem altas. E se o Alberto agarrou-a como um reflexo, teve um reflexo, agarrou-a no braço, na hora certa, porque ela tropeçou na saia ou no tacão, e aquilo ia ser um desastre total. Nem sequer iam ter a coreografia gravada do plano prévio, nem na coreografia nem gravada, nem o direto em si, porque se a Sónia tivesse realmente caído pelas escadas abaixo, a coisa podia ter sido feia. Felizmente correu bem. Infelizmente, na hora H, alguém assegurou. Alguém agarrou a Sónia e impediu que isso acontecesse. Portanto, estas coisas backstage que acontecem também é engraçado as pessoas saberem que, claro que não é tudo mar de rosas, que há muita imperfeição. E saberem que as borboletas na barriga que fervem e que voam a grande velocidade, não é? Há um sentimento de grande responsabilidade. No caso com a Sónia, sim, porque com o meu parto, em competição, nós estamos mais do que habituados a gerir as falhas. É a vantagem de ter um par, não é? Exato. Poder partilhar a angústia. Exato, é um trabalho de anos. Nisso, eu acho que vou pensar nisso. Isso é muito boa ideia, ter um par. Para dançar? Não, para cantar. Para cantar, exato. Faz sentido. Mas quando regressas a Portugal, tu continuas a tua vida em termos de performance e de competição, Sim. Acabas por fazer muitas
representações em campeonatos e na Taça de Portugal também, não é? Sim, eu fiz nacionalmente, nós tínhamos sempre as representações nos campeonatos nacionais, depois aquilo, há toda uma logística na dança desportiva, que existem rankings, existe o campeonato nacional, existem taças, pronto, nós fazemos essas provas todas. Como eu disse, durante o Dança Comigo eu tive que estar afastado dessas provas e depois retomamos, mas quando retomamos eu tinha cada vez mais em mim o desejo aceso de ir mais para fora, competir mais fora. Eu comecei a ter contactos com professores estrangeiros que vinham cá a Portugal, a informação era claramente mais evoluída, mais à frente e tu começas a aprender cada vez mais, principalmente tecnicamente, mecanicamente falando, começas a ter outra informação e tu começas a perceber, ok, eu se me mantiver aqui, não vou crescer, não vou sair do sítio, não vou evoluir e, portanto, tenho que ir lá para fora. E foi o que nós tentámos fazer, procurar competir mais fora. Mas pensaste em pegar nas malas e rumar a uma capital? Isso aconteceu. Ou seja, mais mas já ali nessa fase, tu já sentias já está na hora? Já. Aqui esgotei o que... Não senti propriamente, porque lá está, esse é o meu pé sempre atrás, com as novas experiências. Não sentia propriamente a vontade de ir para outro país dançar. Não, a minha ideia é, estou no meu país, represento Portugal, mas eu quero estar sempre em contacto com países que sejam bons em dança, não é? Claro. E com formação de fora. Mas acabou por... Acaba por acontecer, não é? Sim, porque entretanto a minha parceria acabou com a Tânia e já estávamos nós em Lisboa a estudar no curso de dança. Já estavas no curso de dança, tu estavas em formação também. E a Tânia decide que a dança de salão não é mais para ela, ou seja, identifica-se com o curso que está a tirar e foi aquilo que ela seguiu, tanto é que ela ficou a dar aulas na universidade lá. Uau! Ou seja, tirou o curso, fez mestrado, o que é suposto, e convidaram-na para ela ficar lá a dar aulas e foi uma coisa que era um sonho dela. Que a satisfez também realizou, não é? Foi muito difícil. Difícil. Claro. Foi mesmo muito difícil porque, lá está, eu não... É o fim do casamento, não é? É o fim do casamento, mesmo. É o fim da parceria que eu acreditava que seria... Para continuar. Para continuar. Pronto, entretanto acontece o que acontece normalmente. Fazem-se try-outs, experiências com outras raparigas, não é? Para ver se encaixa, se funciona, se há química. Se há química, se as ambições, se os planos são os mesmos. E eu fui, a partir da Tânia, fui dançando com mais dançarinas, num curto espaço de tempo. Claro. Fui mudando mais vezes de par. E é a partir daí que eu começo a deixar de procurar também parceria em Portugal e começo a procurar parcerias no estrangeiro. E foi por isso que eu acabei por ir para a Islândia. E como é que foi esse período? Foi mais uma experiência, ou seja, eu passo de Braga para Lisboa, não é? Já é diferente. Já é grande. Passo de Lisboa para outro país, Islândia. E ninguém pensa como Islândia. Islândia? Mas a Islândia tem cultura de dança, a Islândia tem dança. Também é um país pequeno, muito pequeno, mas por incrível que pareça, são muito mais abertos do que nós, em vários aspectos, e levam muito mais a sério do que nós na hora de trabalhar. Nós, enquanto latinos, a nossa disciplina... Eu não vou dizer considerações porque eu entendo onde tu queres chegar. Não é assim com toda a gente, não é assim em todo lado. Mas acho que esse estigma está a ser alterado. Acho que isso está a mudar imenso, certo. E nós estamos a ficar cada vez mais fortes. E eu sinto agora, sendo treinador, porque eu atualmente já não sou dançarino, sou treinador, e eu sinto que as oportunidades são muito maiores do que na minha altura e que os novos... E as mentalidades muito mais abertas e os próprios novos treinadores tentam mobilizar a dança, neste caso a dança, se calhar no canto é igual. Ou noutra modalidade, tentam fazer com que a coisa vá para a frente. E agora Portugal está noutro patamar que não estava na minha altura. E na visibilidade. Atenção, calma. Estamos a falar de gerações diferentes. Gerações diferentes. A geração atual... E meios diferentes e culturas também, se calhar, mais presentes ao nível da dança. Tu ligas abres o Instagram e tu tens informação gratuita. Claro. Na minha altura, zero informação. Abres o YouTube e tens aulas gratuitas, não é? Zero informação, portanto é uma geração completamente diferente. E esta geração já está a dar cartas, esta geração já está a pôr, por exemplo, no caso da dança, já está a pôr a dança lá fora, noutro patamar, que para nós era muito complicado, era mesmo muito difícil. Portanto, ressalvando que as coisas estão muito melhores do que na minha altura. Então, como é que tu na Islândia
encontras outra forma de olhar para a dança? Sim, porque mais focada? a forma como eu trabalhava, não que eu não trabalhasse cá, porque eu nesse aspecto sempre fui muito exigente comigo mesmo, eu treinava mesmo todos os dias, pronto, ok, sábado e domingo guardava para as competições, mas de segunda a sexta-feira eu tinha que treinar, e se não treinasse sentia peso na consciência, sentia-me mal. Isso não quer dizer que eu treinasse bem, são duas coisas diferentes. Exatamente. Não adianta nada treinar muitas horas se não treinares bem. Se tiver o foco e, mais vale treinar e o método. Menos horas e com método e bem, e eu tive anos e anos a treinar muito mal. Lá está, uma pessoa vai descobrindo... É tentativa e erro, que não deixa de existir também nesta área, não é? A Islândia ensinou-me muito nesse aspecto. Ensinou-me a treinar, ensinou-me a ser atleta, ensinou-me a ser mais organizado, a planificar. Portanto, não é um país com peso em termos de dança, mas é um país que, em termos culturais, são muito metódicos e muito organizados, e isso ajudou-me imenso. Então porquê que voltas? Volto porque não consegui viver. É muito frio. Viver na Islândia. Como é que um português vive num país que é fantástico, eu aconselho toda a gente a visitar, mas num país em que no inverno tens 3 horas de sol? Ai, realmente. Isso não dá. Um latino não dá. No verão é ao contrário, portanto é quase sempre dia, mas tu tens máximas de 15 graus. Eu já nem falo das máximas, eu acho assim difícil de adaptar, é mesmo a questão do sol. O sol, sim. Eu pensei que ias dizer o inverno é inverno a sério. É a dita fotossíntese, não é? Que os humanos também. Sim. O sol para mim é muito importante. Claro. E nesse aspecto eu sou muito latino mesmo. E não dava. E foi engraçado, porque eu tentei trazer o meu par islandês para Portugal e aconteceu o mesmo com ela. Ela teve cá 3 meses, uma coisa assim. Primeiro foi difícil arranjar trabalho, porque arranjar trabalho para um estrangeiro dançarino é complicado. Claro. Mas ela não conseguiu lidar com o calor em Portugal. Tu regressas para Lisboa? Não, regresso para Braga. Ou seja, deixei Lisboa. Acabei por voltar para Braga porque acho que é onde eu me sinto... Em casa. Em casa, é. E portanto, eu tive um ano na Islândia, tentei, esforcei-me para... Tiraste o proveito disso? Tirei proveito disso, claro. Conheci novas pessoas, conheci novas culturas, novas mentalidades, pessoas diferentes, professores diferentes, tudo diferente. E isso dá-te bagagem, dá-te sempre mais estrutura, não é? E acabas por vir e competia ter internacionalmente mais conhecimento sempre, também. Enquanto estava na Islândia, o foco também era o objetivo, claro. Competia lá, mas também sempre com o pezinho nos países a nível internacional, em competições internacionais, campeonatos do mundo e essas coisas todas. Mas pronto, não consegui adaptar-me à Islândia e imaginar que eu tinha que continuar a viver lá, não deu. Regressas a Braga começa também aqui a tua carreira como formador. Pronto, como treinador. E começo a pensar, ok, se calhar eu vou ter que ficar por aqui, a luta na competição vai ficar por aqui, se calhar tenho que me virar para ser treinador, um bom treinador. Mas já sentias essa vontade? Mas eu já era, atenção, eu dançava, quando eu comecei a dançar, eu comecei logo muito cedo a dar aulas, porque... Okay. Infelizmente não tinha pais ricos. Sim. A dança é muito cara. Claro. E então eu tive que trabalhar, aproveitava, dava aulas de social, claro. Para ganhar dinheiro para investir. Pronto. Então eu comecei a ter muito cedo algumas pessoas interessadas também em competir e eu já era competidor e treinador ao mesmo tempo. Pronto, tu depois vais fazendo a formação, tens de ter uma formação específica para ter um grau, para depois tornar juiz de prova, aquelas coisas normais que fazem parte. Já estão tipificadas também, não é? E eu, ao mesmo tempo que fui dançando, também fui sendo professor. A minha aventura não acabou na Islândia, acabou nos Estados Unidos. Ou seja, mais um salto. E dessa vez, tu sentiste... Aí sim. Algum receio? Todos.
Sempre? Sempre que houve sempre que houve uma mudança, salto, eu sou assim. Tu sentiste isso? Sempre que há uma mudança, eu estou sempre pé atrás. Pé atrás, sempre com Mas algum acabas receio. por ir. Mas não que deixo, é o bonito, não deixo de arriscar, não deixo de ir. Os Estados Unidos surgiu a oportunidade, lá está, de fazer um tryout, uma experiência com uma americana, na altura, que não é americana de raiz, que é polaca, claro. Mas nós sabemos como é que é Nova York. Ok, pronto. Nova York. Nova York. E eu pensei, pronto, vai ter que, é agora, vai ter que ser agora, porque a oportunidade da minha vida, que eu sabia que dali eu ia tirar o resultado da minha vida, eu tinha desperdiçado há uns anos atrás. Ok. Ou seja, houve uma situação de um tryout com uma dançarina muito conceituada, muito experiente, que já era finalista. Enfim, quando eu digo finalista, é a nível mundial. Ok. Não é? Pronto. Eu tive essa experiência com essa pessoa e foi tão grande o impacto para mim que assustou-me. E então, em vez de aproveitar, eu recuei. Um bocadinho à imagem também do que já farias, não é? Exatamente. Portanto, eu recuei. E esse é o maior arrependimento que eu tenho na dança, porque eu tenho a certeza absoluta que se eu tivesse agarrado essa oportunidade na altura, em Inglaterra, eu tinha a pessoa que me treinava, que me iria treinar, que era a treinadora dessa grande estrela, bailarina. Eu tenho a certeza absoluta que ela me ia pôr na final ou numa meia-final, pronto, num lugar a sério, de peso. E eu recuei. Tive medo, fui cobarde. Não, às vezes eu costumo dizer, as coisas estão como são. Sim. E se calhar houve um motivo forte na altura. Já não era para ser. Acabaste nos Estados Unidos, não é mesmo? Fui para os Estados Unidos. Conheces Nova Iorque? Nova Iorque, que adoro. É o epicentro da nossa arte. E se tu sais, vais de Braga para Lisboa, de Lisboa para Reykjavik, para a capital, e da capital de Islândia passas para os Estados Unidos, Nova Iorque, esquece. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Foi muito pouco tempo, estive lá meses só, mas foi quando eu consegui o meu melhor resultado a nível internacional, foi lá, num dos campeonatos mais conceituados a nível mundial. Foi o teu topo de forma? Foi pouco tempo, mas o que eu vivi lá nos Estados Unidos é indescritível. Não existe igual. Não, por mais que uma pessoa queira, e eu acho muito bem que nós estejamos constantemente a lutar para mudar a nossa realidade. Certo. E graças a Deus que toda a gente está a fazer todos os seus esforços, isso nota-se, para que a coisa melhore nas artes, certo. Principalmente na parte das artes. Mas não temos que ser realistas, não é? Temos que ser verdadeiros e não há igual. A correria com que as coisas acontecem lá. Nova Iorque não dorme, não é? Eu dizia assim, nos meses em que eu estive lá, eu evoluí, fazendo uma comparação, para evoluir a mesma coisa que eu evoluí lá, eu precisava de 3 anos em Portugal. Okay. Sei lá, uma coisa assim. É para ontem, as coisas é uma coisa assustadora, mas incrível. É incrível, não, é indescritível. Só quem passa pela experiência é que consegue perceber o que eu estou a dizer. Ainda bem que já tinhas passado aquelas experiências Sim. todas, não é? Nomeadamente até com a televisão e com a pressão, porque chegaste lá e não estranhaste. Essa expressão, tudo o que aconteceu para trás deu-me bagagem, Foi a bagagem para eu conseguir assimilar aquela informação toda, porque claro. é demais, é mesmo muita informação. Eu sei como é. É uma loucura. E quem já viveu essa experiência sabe exatamente o que eu estou a dizer. Porquê que foi pouco tempo? Porque eu senti que o meu timing estava a acabar enquanto atleta, porque a idade, como eu disse no início da entrevista, comecei muito tarde e tentei eu dancei até aos meus 37. Portanto, não dizendo qual é a minha idade. Tu sentiste, mas eu sei. Sabes a minha idade? Pois está bem, ok. Tu sentiste que a dada altura o teu corpo já não respondia para estares ali? Não foi o meu corpo. Então? Foi o meu estado de espírito. Não foi o meu corpo, porque eu sentia que conseguia. Então. Sentia que fisicamente eu conseguia ainda havia dar a resposta, cartas. não é? Porque na dança de salão é um bocadinho diferente de alguns desportos. Na dança de salão, tu atinges a tua maturidade máxima, o teu potencial máximo está nos 30, está a partir dos 30. Até lá tu és um miúdo. A sério? Em todos os níveis. Isso é muito engraçado. É engraçado porque no futebol... A percepção que eu tenho, e se calhar as pessoas possam ter, sim, que a carreira é curta.
Mas não, na dança de salão não. Os grandes campeões do mundo foram campeões com 40 anos. A sério? Ou grandes resultados, ou grandes feitos com 40 e qualquer coisa. Entende? Porque tu cresces, é muito importante a parte psicológica em qualquer desporto, claro, ou em qualquer atividade. E tu consegues combinar a tua maturidade mental com um corpo com muito traquejo e já com muito ensinamento em cima. Então a conjugação das duas coisas é perfeita. Mas não há um processamento mais lento? Eu não acho. Esse é o que leva os atletas a começarem a desistir, não é? Quando o estímulo-resposta começa a demorar mais tempo a nossa performance, a nossa capacidade de disparo, de aceleração, por exemplo, certo, coisas mais reação, começa a baixar um bocadinho. Mas na dança de salão, a dança de salão é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. A dança de salão não é só desporto, não é só arte, é uma combinação de muitos fatores que depois criam um produto final. E, portanto, tu se calhar olhas para miúdos de 20 e tal anos e tu vês, Deus me livre, esta gente tem energia, mas tu, em determinada fase da competição, não precisas de ser aquele exagero todo. Tu precisas mostrar algo mais suave, algo mais soft, algo mais carismático, algo mais clássico. Não aquela correria do sangue na guerra, dos 20 e tal. Juventude, não é? Porque na dança de salão há vários escalões e um deles há o escalão máximo, chama-se mesmo profissionais, escalão de profissionais. E esse escalão não é suposto tu correres feito maluco. É suposto tu criares uma sensação de bem-estar nas pessoas, ser agradável, ser estimulante a olhar e ver, não ser causar-te quase às vezes causar-te assim uma sensação de provocam assim um bocadinho como é que eles conseguem tantos contratempos. Estás a ver? Uma sensação de género, ui, calma, que tanta coisa a acontecer. Não, esse patamar fim de carreira, digamos assim, dos dançarinos, é exatamente aquele patamar em que é QB. Nem demasiado exagerado. É o ponto de equilíbrio. É mesmo o ponto de equilíbrio. Isso é diferente, é muito diferente das outras modalidades. E tu sentiste que estava mesmo na hora que era... Eu senti mais a nível psicológico que estava na hora de parar, porque a luta da minha geração é muito diferente da luta da geração de hoje em dia. Então os recursos eram muito poucos, não existiam. Então estavas constantemente a lutar e tu chegas a um ponto em que ficas exausto, ficas cansado. Percebes? E no meu caso, no outro caso, se calhar outra pessoa agarraria a situação e continuava até, sei lá, até aos 40 e tal. Mas tu soubeste respeitar o teu estado psicológico? Mas eu acho que respeitei o meu estado psicológico na altura e eu senti que era a hora de parar e dedicar-me a outras coisas. Até porque eu estou ligado à área de fitness, porque não quis só depender da dança de salão. Tenho a parte do fitness. E pronto, e agora tenho um estúdio meu. Vamos falar dos teus estúdios. Ok. Que é tudo muito recente, porque eu sempre trabalhei com alguém ou para alguém. E só o ano passado é que eu comecei a trabalhar sozinho. Portanto, sozinho. Tenho deste o passo as minhas de ter pessoas, a tua independência. A minha independência empresarial, ao fim e ao cabo, não é? Sim. Ou seja, eu tenho a RS Studio, se quiserem. Vão lá. No Instagram e no Facebook. A RS Studios é um estúdio mais pequenino, mais ligado à parte fitness. Pilates, PT, HIIT, Zumba, também dou Zumba. É verdade. É verdade. Dei Zumba há muitos anos. Foi muito confortável dar Zumba há muitos anos para investir na dança. Ora! Portanto, o meu objetivo era sempre trabalhar para investir na dança. E depois tem a RS Ballroom Team, que é apenas equipa de competição. Uma escola federada e que está apenas destinada a criar atletas de competição. E que esse nome já existia há mais tempo, mas nunca foi... Só agora é que desenvolveste a marca. Efetivado. Só agora é que está mesmo registado e é mesmo oficial, digamos assim. Então, tu agora, além de formador, és um empreendedor. Essa é a parte que para mim também é muito complicado, porque eu sou muito mais artista do que... E menos burocrata, não é? Muito pouco. Mas isto é uma aprendizagem nova para mim,
Eu tenho que fazer publicidades, eu tenho que gerir o espaço, eu tenho que fazer pagamentos, eu tenho que dar aulas, tenho que dar aulas, tens que planear, tenho que não é? planear e, portanto... E tens finanças também, e contabilista. O que a sorte é que o meu pai é contabilista. Ai, meu Deus, que sorte! E ajuda-me nessa parte. Mas eu detesto essa parte. Faço mesmo com sacrifício, porque eu sou mesmo artista nesse aspecto. Tu gostas da criação? Eu gosto da criação, eu gosto da dança. Estás na tua plenitude criativa, crias o que tu queres e não tens barreiras. Consoante padrões da dança, não é? Nós Claro. temos que seguir sempre algum padrão. Mas sentes que a tua criatividade está livre? Sim, eu sinto que estou numa posição e tenho alunos que, também isso é importante. Também permitem isso, ter não é? alunos que me permitem ter liberdade porque às vezes tu és obrigado a estar numa caixa e eu, por exemplo, sou daqueles que é muito difícil porem-me numa caixa. Eu sei. Não é? Eu respeito. Formatar. Tenho que respeitar, tenho que entender, porque todos nós temos que viver em sociedade e temos que estar... enquadrados em algo, mas é muito difícil para mim aceitar que me digam assim, é aqui. O teu sentido criativo demite-se. Exatamente. E eu, felizmente, tenho alunos que estão num patamar também já muito avançado, têm muitos anos de dança, têm uma maturidade já diferente, estão outro estágio de dança. Tenho pequeninos, né? E tenho adultos, tenho todas as faixas etárias. E os objetivos são completamente diferentes. E tenho um grupo de atletas muito eclético e muito distinto. Isso é bonito. Eu acho que sim. Há pessoas que já me confidenciaram que acham estranho. Quando, por exemplo, às vezes convido alguém para ir dar aulas o feedback de fora, não é? Porque é importante. Masterclass, workshop. Uma masterclass, um workshop, um training camp. E as pessoas já me disseram, Ricardo, tu tens um grupo, eles são heterogéneos, eles não têm nada a ver uns com os outros. Até é estranho a dinâmica entre eles, porque às vezes nem existe uma própria dinâmica entre eles. Mas no meu caso eu acho isso especial. E eu esforço-me muito para que os torne mais individuais, não criar um grupo igual, ou tipo uma fábrica em que o produto é todo igual. Tenho atletas que são completamente distintos a dançar uns dos outros, tendo eles que seguir padrões, mas todos eles têm o seu cunho diferente. Não vamos tipificar os alunos, não é? Olhas Sim. para eles enquanto indivíduos eu funciono com assim. necessidades diferentes. Porque eu era assim enquanto atleta. Eu não gostava, na altura, era uma das coisas que eu não gostava enquanto atleta, era tentarem pôr-me numa caixa. Claro. Não entenderem a minha individualidade, não entenderem a minha parte artística da coisa. Eu sei, volto a referir, nós temos que respeitar padrões, nós temos que seguir técnica, temos que trabalhar uma coisa que é igual para mim. Culturalmente também temos que nos saber inserir, não é? Para mim, para o José, para a Maria, não sei, todos temos que passar por um método de aprendizagem sério e igual. Claro. Mas depois, no que toca à parte artística, acho que a parte individual tem que ter espaço. Tem que florescer também, não é? Sim. Ricardo, olhando para trás, acho que já sei a tua resposta, mas mudavas alguma coisa? Não. Quer dizer, eu disse há bocado que me arrependi daquela situação, daquela oportunidade e sim, sou honesto. Claro. Se eu pensar nisso, eu continuo a dizer para mim, foste um Palermo. Porquê? Porque é importante, enquanto treinador, tu também tenhas um bom currículo. Claro. Não é? E eu sei que com essa oportunidade eu ia ter dos melhores currículos, com certeza, sem dúvida nenhuma. Não é? É facto que hoje em dia as coisas estão muito diferentes e estão muito mais abertas e hoje há treinadores que não tiveram, eu não me posso queixar da minha, mas eu sei que há treinadores que não tiveram uma carreira enquanto competidores. Não tinham ainda menos oportunidades. Mas tornam-se muito bons treinadores. Porque procuram, informam-se. Portanto, um bom dançarino não é necessariamente um bom professor e vice-versa. Isso aplica-se na arte em geral. Claramente. Portanto, há muita gente que não fez grande coisa enquanto dançarino, mas é muito... São professores e mentores extraordinários. Mas são mentores e gestores e treinadores muito bons.
porque acompanham os atletas, vão à procura de informação, não se deixam estar na zona de conforto e estão sempre à procura de novas coisas, percebes? Portanto, uma coisa não quer dizer a outra. E tu vais estar cá para dar cartas, eu acredito que sim. Sim, eu estou cá para tentar ser o melhor, a minha melhor versão possível. A melhor versão de mim mesmo. Foi um gosto ter-te cá. Foi um gosto e muito obrigado. Volta cá quando quiseres, quando tiveres novidades, quando quiseres fazer um par. Fazer se vocês me permitirem, eu acho que sim, eu gostava muito de ver aqui o teu trabalho evidenciado nos teus alunos. Será um gosto. Ouvires cá dançar também. Sim, a verdade é que eu enquanto professor, nas aulas continuo a dançar. Sou um professor ativo, não sou aquele professor fica sentado na cadeirinha fica sentado na cadeirinha só a mandar fazer. Não, eu faço mesmo como ele. Sim, ainda sou muito ativo. Obrigada, foi um gosto ter-te cá. E obrigado a todos. Não podíamos fechar de melhor forma. Não se esqueça de acompanhar todos os conteúdos. Temos lá um site espetacular. Vão lá. Até à próxima.